pergunta que pode surgir é: como eu crio um objeto? Como acontece com muitas coisas em JavaScript, a criação de um objeto geralmente começa com a definição e a inicialização de uma variável. Então podemos fazer isso de três formas. São elas: utilizando notação literal, usando object.create ou o constructor object. A forma mais popular de se criar um objeto é através da notação literal. Sendo assim, neste módulo vamos criar os objetos dessa forma, mas aí eu te prometo que as demais formas serão apresentadas ao decorrer do curso, beleza? Então digamos que eu quero representar um carro. Podemos criar esse objeto utilizando a notação literal da seguinte forma: o objeto carro foi criado, mas como você pode perceber, ele está vazio. Então, até aqui não podemos fazer muita coisa com ele. Vamos preencher esse objeto? Quais são mesmo as características, ou seja, as propriedades que um carro tem? Ele pode ter nome, marca, cor, ano de fabricação, entre outras coisas. Então, podemos colocar todas essas propriedades desse carro dentro de um objeto. E ficaria algo assim, onde o nome do carro, ou seja, a chave nome, recebe o valor de Fiesta, a marca recebe o valor de Ford, cor amarela, ano 2012, se ele está emplacado ou não, no caso recebe o boolean true, e os detalhes do motor dele. Neste caso, é representado através de um array, onde o primeiro elemento do array representa os cavalos e o segundo elemento as cilindradas, beleza? Agora temos os dados de um carro organizados em um objeto. Vamos seguindo e você vai ver como isso vai nos ajudar. Depois de criar o objeto, podemos acessá-lo de duas formas, utilizando notação por pontos ou notação por colchetes. A primeira forma, ou seja, a notação por pontos, é a mais simples. Então, se quiséssemos acessar, por exemplo, o valor do nome do carro utilizando a notação por pontos, faríamos da seguinte forma: nome da variável que armazena o objeto, ponto, e o nome da propriedade do objeto que queremos acessar, neste caso, nome. Podemos fazer isso para outras propriedades, por exemplo, marca. Ou poderíamos acessar essas mesmas propriedades utilizando a notação por colchetes, da seguinte forma: onde chamamos a variável que armazena o objeto, passamos o colchete e dentro do colchete o nome da propriedade que queremos acessar. Aí você pode me perguntar quando usar notação por pontos ou quando usar notação por colchetes. Em determinadas situações mais complexas, é necessário utilizar notação por colchetes. Eu vou te mostrar essas situações mais complexas mais adiante no curso, utilizando já exemplos práticos, beleza? Mas na maioria dos casos é recomendável utilizar notação por pontos, por ser mais simples de ler e escrever. Então, se você quiser visualizar esses dados, basta inserir esses itens no console.log da seguinte forma. Tranquilo? Vamos seguindo. A nível de exemplo, representamos o motor utilizando um array, onde o primeiro elemento representa o número de cavalos e o segundo as cilindradas. Mas aí podemos representá-la de uma melhor forma. Podemos representar através de objetos alinhados. Então, faríamos a seguinte alteração, onde a propriedade motor contém um objeto com as propriedades cavalos e cilindradas. Então, para acessar essas propriedades mais internas, podemos utilizar as duas notações de acesso. Para acessar utilizando notação por pontos, faríamos da seguinte maneira: chamamos a variável, a propriedade mais externa e em seguida a propriedade mais interna. E já utilizando a notação por colchetes, seria dessa forma. O fluxo é o mesmo, apenas o nome das propriedades vai ficar entre os colchetes. Simples, né? Em algumas situações, como já foi apresentado durante o curso, é necessário alterar valores armazenados. E com objetos não é diferente. É sim possível alterar os valores armazenados nas propriedades. E isso é bem simples de fazer. Inclusive, você já deve estar familiarizado com a sintaxe. Basta acessar a propriedade utilizando uma das notações apresentadas e atribuir um novo valor a essa propriedade. Veja o exemplo aí neste código. Acessamos a propriedade cor do carro, atualizamos o valor dela para azul e em seguida colocamos no console.log para validar a alteração. Agora que você já aprendeu o conceito de objetos, vamos aplicá-lo ao nosso sistema do banco, com o objetivo de melhorar o nosso código. Vamos agora organizar o cadastro de nossos clientes. No lugar de salvar os dados do cliente em diferentes variáveis, vamos agrupar em um só objeto, o objeto cliente. Beleza? Podemos aproveitar a estrutura da seção passada, do cadastro.
Tudo bem? Lembrando que não precisamos mais copiar a declaração dessas variáveis. Vamos só copiar as funções de cadastro cliente, define taxa e vamos aproveitar também este exemplo aqui de criação de um cliente. Tudo bem? Vamos colocar aqui. Como você já sabe, a função cadastro cliente recebe os dados do cliente e armazena esses dados. Anteriormente, fazíamos isso utilizando várias variáveis. Mas como você aprendeu o conceito de objetos, vamos fazer isso utilizando o objeto. Ou seja, todos os dados recebidos pela função serão armazenados em um só objeto. E esta função retornará este objeto. Beleza? Para fazer isso, basta realizar uma pequena adaptação neste código. Vamos colocar todo este bloco de código aqui dentro de um objeto. Onde cada informação dessa, cada dado desse, vai representar uma propriedade. Mas aí precisamos adaptar a sintaxe. Você lembra que na atribuição de propriedades, no lugar do sinal de igual, utilizamos 2 pontos. E a vírgula depois de atribuir o valor. Então, precisamos fazer isso para todas as propriedades. Bem, feito isso, esse objeto ele possui um nome. Neste caso, chamaremos de cliente. Beleza? Você também poderia colocar todas essas propriedades em uma única linha, certo? O que seria algo do tipo. Mas aí não fica algo legível, então eu te aconselho a colocar dessa forma, uma propriedade por linha. Isso vai facilitar a sua leitura do código. Bem, temos um objeto cliente. Mas aí você também aprendeu o conceito de objetos alinhados. Então, poderíamos criar um objeto interno ao cliente para armazenar apenas as informações do empréstimo e assim estruturar melhor o nosso objeto cliente. Então, iríamos agrupar as informações como o valor do empréstimo, o número de anos, se é bom pagador ou não, taxa de juros e avalistas. Beleza? Então, fazemos isso da seguinte forma. Criamos a propriedade empréstimo e atribuímos a ela um novo objeto, que vai conter essas propriedades. Beleza? Viu aí como as informações ficam mais organizadas? Agora, basta retornar o objeto cliente ao final da função. Então, só para recapitular, temos uma função que cadastra o cliente. Ela recebe os dados do cliente e os armazena em um objeto cliente. Este cliente possui propriedades como nome, sobrenome, idade e empréstimo. Na primeira propriedade, temos a chave nome, que armazena o valor nome do cliente, que é passado no parâmetro da função. Na segunda, temos o sobrenome, que recebe o sobrenome do cliente, também passado no parâmetro da função, e assim sucessivamente. E por fim, depois de armazenar os dados no objeto cliente, esse objeto é retornado. Agora é importante testar se essa função de fato está funcionando. Então vamos aproveitar este exemplo aqui da sessão passada, que cadastra um cliente Edival, e cadastrar um novo cliente, certo? Como o retorno da função será um objeto, iniciamos com const e armazenamos isso em uma variável. Vamos chamar de cliente 1. Cliente 1 vai receber o nome do cliente Edival, seu sobrenome Silveira, sua idade 56 e os dados do empréstimo. Beleza? Pronto. Variável cliente vai receber o objeto retornado pela função cadastro cliente. Para testar se foi tudo criado direitinho, vamos já ao console log no cliente. Arquivo salvo, vamos verificar no browser. Então, temos um objeto, quando clicamos aqui, ele é apresentado. Então, de fato, o cliente 1, o cliente Edival, foi criado. Ele tem as propriedades nome, sobrenome, idade e empréstimo. Ao acessarmos o empréstimo, ele passa as demais propriedades, avalistas, é bom pagador, número de anos, taxa de juros e valor do empréstimo.